Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste esse vídeo. São dois vídeos hoje, então por isso a gente está com o mesmo visual. Primeiramente, espero que vocês estejam bem. E segundamente, como diria o outro, espero que vocês, se vocês gostarem do conteúdo, dê aquele curtir, sigam o canal, ativem o sininho para ficar por dentro das notificações, etc, etc. E como eu estava devendo, né? Estou aproveitando, porque a semana passada eu realmente fiquei devendo dois vídeos. Então estou aproveitando o dia de hoje para lançar dois vídeos aí que eu estava devendo. E agora eu vou falar de Dark, né? Agora esse vídeo vai ser com spoilers, tá, galera? Então, se você não viu Dark, eu recomendo que você pare o vídeo aqui, continue vendo depois e veja a série, forme a sua própria opinião e depois venha aqui ver o vídeo e, enfim, vamos conversar junto, vamos ver o que essas nossas opiniões batem ou não, vamos conversar e engrandecer a discussão e ir aprendendo juntos aí, beleza? Então é isso, né? Vou ressaltar mais uma vez, vai ter spoilers e para Dark isso é muito importante, assim como eu falei para o vídeo de Lost. Algumas séries, alguns programas de TV eu pretendo fazer esses vídeos sem spoilers e outros com spoilers, mas não vai valer para tudo, tá? Mas para esse tipo de conteúdo vale. Então, vou começar. Então é isso. Dark, como eu falei no vídeo anterior, né? Eu descobri agora, no fim do ano passado, comecei a ver, assim, me prendeu muito a série, né? Por ser uma série que aborda o tema de viagem no tempo. Mas eu acho que Dark ela tem um acerto muito grande em relação a outros produtos, né, do gênero, né, ficção científica, né, estamos falando de ficção científica, e principalmente que lida com viagem do tempo, que é, ao invés de ser uma grande hipertrama do mundo para salvar o mundo, etc., embora meio que Dark passa um pouco por isso, né? Você tem aquela trama, né? Enfim, depois, né? Aquela tentativa de impedir a explosão em Vinden, e aí, pô, quando tem a explosão nuclear, o mundo é abalado por uma hecatombe nuclear que tem um epicentro ali em Vinden, né? Que é meio, né? A gente... Mas tudo bem, como a história é bem feita, a gente compra, né? Porque pode ser, não é impossível, né? Então, isso, mas eu acho que um grande acerto da série é ser uma história local, é ser uma história de família, né? Até eu estava ouvindo o Nerdcast falando sobre Dark, Casos de Família Quântica, o título eu achei muito interessante. Mas eu acho que isso não deve ser um demérito para a série, eu acho que é um acerto, porque como a trama é local, como envolve poucas personagens, a gente consegue acompanhar com mais facilidade. Então a gente consegue entender determinados, né, movimentos que os personagens vão fazendo ao longo da série, embora alguns personagens também vão sendo largados ao longo do caminho. Eu acho que isso acontece muito na terceira temporada, quando muitos personagens são largados, né, em detrimento da trama Adam e Eva, né, ali da Marta e do Jonas. Né? Fica tudo muito em cima dos dois e as outras tramas meio que morrem, né? Meio que, né, por exemplo, né, por exemplo, uma trama que eu acho que meio que morreu foi a da Hannah, né, que era muito importante, porque tinha toda aquela relação, né, com o Uri, que pô, ela é a mãe do Jonas, né, que é um dos protagonistas da história, e o Jonas é filho do relacionamento dela com o Mikkel, que era, né, que é a filha da Catarina, que voltou para o passado. Então, a trama da Hannah é bem central e né, nas primeiras temporadas e de repente ela morre, né? Não aparece mais, né, na terceira temporada, né? Tem todo, né, o lance do Uric voltar,
né, para, enfim, lá para 1900, acho que é 1940, 1950, enfim, se eu estiver trocando os anos, é aquilo, assim, é o que eu já falei em relação ao Lost. Se você quer ver uma vídeo sobre que façam análises super corretas. Olha, trama, aconteceu isso no minuto, no segundo tal. Tem vários podcasts e youtubers que vão fazer isso muito melhor do que eu. Aqui eu vou analisar uma estrutura geral de trama, entende? Porque, honestamente, isso não me interessa. Eu sou escritor, inclusive, né, né, abordo muito isso na minha escrita, de ter o universo, de ter, né, dos detalhes, mas eu acho que os detalhes, né, não é que eles não sejam importantes, mas não é isso que quando eu também estou construindo uma história e também quando eu vou analisar uma história, quando eu vou ver uma história, né, e me divertir, não é isso que me importa. Né? O que me importa são as grandes coisas, as grandes temáticas. E eu não considero que saber que o Uri, que estava em 1940 ou 1950, não lembro exatamente a época, não acho um detalhe importante. Mas enfim, voltando. Quando, né, enfim, tem o Uri que volta, né, para o passado, acaba voltando para o passado, é preso, e fica lá, vai para, acho que vai para um sanatório, para um manicômio, e aí a Hannah vai atrás dele, e aí ela acaba, né, enfim, ficando irritada, porque o Uric meio que, né, enfim, meio que acaba confessando involuntariamente, né, o seu amor pela Catarina, né, e ela fica irritada, e aí acaba ficando no passado lá com o Egon Tiedemann, né, que é o pai lá da Cláudia, né, e aí eles têm um caso, etc. E aí essa trama meio que morre. Depois eu entendo que ela aparece depois lá no passado, e aí ela é morta lá pelo Jonas, né? No fim de 1800 e pouco, né? Fim do século XIX. Enfim, de novo, detalhes. Eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, mas enfim. Eu só estou usando esse exemplo da Hannah, como poderia usar o exemplo lá da Agnes também, que sumiu, né, que tinha um relacionamento bem interessante lá com a esposa do Ego, e esse relacionamento é meio que deixado de lado. Então, assim, são coisas que Dark começou a fazer para dar prioridade para a trama central. O que eu não vejo como um grande problema, assim, né? Não acho legal, não acho que é algo que deveria, né? Porque é aquilo, né? Se os personagens estão ali em tela, eles, né, você cria uma relação, né? O espectador cria uma relação, principalmente, né? A Agnes é a esposa do Egon, por toda essa questão, né? De ser um casal LGBT, então, obviamente, gerou uma comoção, né? E eles até brincam com isso, né? Com aquele personagem lá né, que é o policial ali, que é o que na Terra 1 ele é assistente lá que na Terra 1 ele é assistente lá da Charlotte, e na Terra 2 e aí ele tá com, né, ele tá com curativo no olho, e na Terra 2 sei lá, ele tá sem braço, qualquer coisa assim. E eles não explicam, né, o que que aconteceu com eles. E até, né, meio que dão a entender que numa das terras eles vão explicar o que que aconteceu com ele. E aí não explicam. Eu acho isso, né, eu acho isso bem engraçado. Mas, enfim, eu entendo que muita gente talvez até tenha ficado irritado, mas ao mesmo tempo, né, não vai fazer nenhuma diferença. O personagem dele só foi importante, na verdade, no final, né, quando você vê que ele está ali com a Hannah, né, na Terra 3 ali, com a junção das duas terras e que, né, enfim, né, quando a Marta e o Jonas, né, acabam impedindo a morte lá do filho do Tenhouse lá, que é aquele cara lá que escreve lá na História do Tempo, e aí morre o filho, e aí a família do filho, e aí ele cria uma máquina lá do tempo para tentar salvar o filho, e acaba criando esses dois mundos, né, por acidente. E aí esses dois mundos, eles, né, tem o Jonas e tem a Marta, e eles estão nesse ciclo, né, tentando resolver ali, tentando amarrar as coisas e nunca conseguem, porque, né, eles estão, vamos dizer assim, né,
eles estão ali amarrados no ciclo. Qualquer coisa que eles façam, né, que seja fora do ciclo, vai mudar tudo. E aí, obviamente, né, enfim, eles não vão ter o resultado que eles esperam. Né? E isso é muito bem amarrado, né, ao longo da história. Acho que esse é outro grande mérito de Dark, na minha opinião, é que você não precisa ser um gênio, né, em física quântica para entender, né, todas as relações do tempo, para até alguns conceitos, né, que eles apresentam, né, que são bem, né, relativamente avançados, mas eu gosto muito de quando eles explicam o conceito lá do gato de Schrödinger, né? Que ele existe e não existe. Eu volto e meia, eu faço até essa brincadeira, eu uso essa referência do gato de Schrödinger e eu acho que eles explicaram muito bem naquela cena ali, né? Se eu não me... foi na terceira temporada. Acho que, se eu não me engano, acho que é no penúltimo episódio, inclusive, da série. Então é muito boa a série. Eu diria que a série é muito boa, mas eu acho que ela é muito boa ao contrário do que muitos fãs acham, né? Porque eu acho que muitos fãs ficam presos à coisa dos detalhes e dos easter eggs e essa coisa que Lost, acho que pro bem e pro mal, mas eu diria que nesse caso acho que até muito mais pro mal, que essa coisa das pessoas ficarem presas aos detalhes, quando na verdade, né? Enfim, os detalhes são só detalhes, né? Eles ajudam até, obviamente, a dar significado para as coisas ao longo de uma história e até mesmo para construir os personagens, para dar mais riqueza para os personagens, mas os detalhes e, obviamente, para você construir uma história mais rica, mas o mais importante que fica obviamente, são as sensações que você teve ao acompanhar a história, né? É toda essa química, né, legal entre o Jonas e a Marta como casal, né, todas as cenas muito bonitas, muito bem filmadas, né, com a floresta tem toda uma relação ali, é muito importante. A floresta é um personagem da história. Eu acho muito interessante como eles fazem isso, né? E remete muito àquela coisa de folclore alemão, de irmãos Grimm, né? Dessa coisa, né, da floresta ser um lugar místico e meio mágico, meio, né? Com vontade própria, né? Quando, já logo no primeiro episódio, quando o Mikkel some, né? Você já percebe isso, né? O Jonas está ali correndo, pá, sumiu. De novo, isso tudo remete à floresta, à caverna, né? Então, enfim, que depois a gente descobre que o Sigmundus ali criou ali, né? Enfim, para poder ter acesso, né, aos diferentes, né, ciclos de 33 anos, né? Foi 33. Agora que eu me lembrei que acho que o Uri que ele voltou para 33, né? Que tem o ciclo, né? 2000, né? Enfim, eu acho que foi 33, enfim, não vou mais adivinhar, não vai dar certo. Mas, de novo, não importante. Importante é como, né? E aí, como todas as histórias de viagem no tempo, desde De Volta para o Futuro, né? Que eu falei que, né? Acho que é um outro produto, né? De TV, cinema, que prova que você reduzir a escala, né, para falar de viagem no tempo, acho que é muito mais interessante, produz resultados muito mais interessantes, né, porque são pessoas como eu, como você, que podem estar ali metidas num problema, né? Pô, e aí, como é que seria, sei lá, se você voltasse no tempo 20 anos, como seria ver o seu eu de 2000, se obviamente se eu tivesse vivo, de 2002, entendeu? Pô, sei lá, vamos pegar eu, por exemplo. Em 2002 eu estava terminando o meu terceiro ano. Em 2002 eu estava para escolher literalmente o futuro da minha vida. Eu tinha 16, ia fazer 17, eu ia entrar na faculdade com 17 anos. E eu estava em dúvida entre quais cursos escolher, né, e estudando que nem um louco para vestibular, e com todos os problemas e conflitos com adolescentes como eu tinha naquela época.
Então era muito diferente. E o mundo era muito diferente naquela época, em todos os sentidos. Então, assim, né? É, é, isso pega muito mais a gente, né? Por exemplo, né, do que grandes tramas, tipo, sei lá, voltar no tempo para impedir, matar o Hitler e tal. Até eu tava ouvindo o Nerdcast, tem uma hora até que eles fazem referência ao Hitler, né? Que eles falam, pô, por que, que não voltaram e não fizeram uma coisa com o Hitler, né? Mas isso que é legal de Dark. É, o importante para o Jonas e para todo mundo ali que está no Sigmundos lá, e no mundo na Terra 2 lá da Marta, e a galerinha toda que anda lá com eles e tal, é o lance ali de tentar resolver os seus próprios problemas. Eles não estão nem aí pro mundo e tal, eles querem resolver os problemas deles ali, que eles estão lidando e todos os problemas familiares, né? Que eu acho que é um outro tema muito importante, né, da série, né? Como famílias, né? O seio da família é um seio muito conflituoso, né? Muito, né? Difícil, né, de você lidar com família, né? Porque são as pessoas que melhor nos conhecem, com quem a gente passou mais tempo, que obviamente conhecem melhor as nossas qualidades, mas que também conhecem melhor os nossos defeitos. Então, por vezes, o que um familiar diz, o que faz, ele tem muito mais impacto na gente. Eu acho que eu acho muito interessante toda essa construção do pai, seu filho, e o filho, seu pai, né? Tem todo o paradoxo lá de Bootstrap, lá da história da Charlotte, né? A Charlotte, ela é mãe e filha dela mesma. Então, tem toda essa coisa, assim, né? Da relação. Você pode encarar isso, né? Por exemplo, interpretar isso, toda essa trama da Charlotte, como todo né, enfim, né, enfim, como é difícil, né? E às vezes isso acontece na vida real. Às vezes a gente precisa ser mãe e filho, né? Porque às vezes você nasce órfão, você não tem pai, não tem mãe. E você tem que ser mãe e filho de si mesmo. E aí você tem que criar alguns, né, valores, né? Se educar em determinadas coisas, né? Quando você não tem a condição de ter pais, né? E eu acho que a Charlotte, de todas as personagens ali, ela é que eu diria que em certos aspectos, acho que ela é com menos amarras emocionais, pro bem e pro mal. Por vezes ela é muito safa e muito inteligente, mas por vezes falta humanidade a ela para tentar entender e tal. Acho que é isso que ela meio que tenta buscar na Terra 2 ali, na relação com o Ulrich, né? Eles meio que tentam, porque na Terra 1 ela é muito, né, pô, focada no caso e tem toda a questão com o marido, né, enfim, né, que é um cara homossexual, que tá no armário, etc. E aí ela meio que tenta fugir disso e tal. Então é isso, assim, eu acho que Dark, eu acho que mais importante de Dark, né, muito mais do que simplesmente você se apegar, né, à questão, porque eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque, né, muitas vezes tem muita gente que não curte muito esse lance dos detalhes. Ah, porra, porque, entendeu? Ah, porque falou do, sei lá, do gato de Schrödinger, por exemplo. Eu achei foda, mas eu já conheço. Mas tem gente que não conhece. E aí a série precisa ser inteligente para tornar aquele, né, apresentar o conceito, fazer com que o conceito faça sentido para a história e para a audiência, né? Enfim, quando a pessoa sair, acabar o episódio, pô, caramba, que legal, né? Uma coisa interessante, uma coisa nova, né? Um conceito diferente, né? E não simplesmente às vezes que é uma coisa muito que, né, acontece na cultura nerd da gente, né? Eu sei, eu posso falar um pouco isso porque eu sou cientista, então isso acontece também no nosso meio acadêmico. Às vezes a gente guarda muitas coisas para a gente mesmo. E isso rola muito na cultura nerd. Às vezes a gente quer guardar as coisas muito para a gente, como se a gente detivesse todo o conhecimento de tudo. Não, bicho.
tem muito mais conhecimento fora de série, fora de filme, fora de qualquer coisa, sabe? Ninguém é melhor do que porque conhece a referência lá do, sei lá, do Matrix, por exemplo, que eu estava vendo esses dias. Talvez até faça um vídeo sobre Matrix Resurrection, né? E aí todo mundo fala, ah, Ghost in the Shell, Cidade dos Sonhos, lá de David Lynch. Então, pá, nem todo mundo, eu não vi Cidade dos Sonhos, inclusive. Eu não vi Ghost in the Shell, entendeu? E eu amei Matrix. E a genialidade do Matrix é porque, né? E aliás, como tem referência a Matrix, né? Volta e meia o Jonas fala, né, que de déjà vu, né? Déjà vu é muito comum ali na série, né? Tanto que ele fala, não, eu sou um erro na Matrix, né? Que ele não devia existir, né? Que ele é fruto dessa relação, né? Vamos dizer assim, proibida, né? Entre Catarina, não, perdão, a Hannah e o Mikkel, né? Então tem toda essa coisa, né, do erro da Matrix. Eu acho muito legal isso. Matrix é um filme genial, o primeiro filme Matrix, porque ele é um filme acessível. Você não precisa entender, sei lá, ver todas as referências e ver todas as referências que as irmãs Wachowski lançam no filme para você entender o filme. Eu acho que o grande mérito de Dark, ao contrário de Lost, que eu acho que um dos problemas de Lost, como eu falei até no vídeo sobre Lost, vai estar aqui embaixo nos comentários, eu acho que Lost se perdeu em muitos momentos porque quis se complicar e complicou demais a história, né? Fazendo com que a gente na audiência perdesse interesse, porque, pô, caramba, como é que eu vou me conectar, sei lá, com as tramas que começaram a passar em determinadas temporadas, sabe? E Dark não. O Dark manteve tudo, né, local, como até fez algumas escolhas as quais até eu posso discordar como autor e como espectador, mas ao mesmo tempo eu consigo entender, porque no fundo, o mais importante mesmo era a trama do Jonas e da Marta, era a gente entender que o choque ali entre os dois mundos, né, era inevitável, que ia gerar o infinito, que os ciclos iam, né, se repetir e que, né, a resolução do conflito era, né, o apagamento da existência dos dois. Os dois eram um erro, os dois eram a existência dos dois é um problema, né? Isso eu acho muito genial, né? Porque é aquela coisa, né, do às vezes o problema está com a gente, né? A gente tenta tanto resolver os problemas e fica nessa batalha de resolver os problemas dos outros, achando que os problemas estão nos outros, e na verdade o problema está com a gente. E eu acho que é isso que é a mensagem, né? Falei um pouco da Cláudia, né? Só para encerrar. Falei muito pouco da Cláudia, é uma personagem que eu gosto muito, né? Tem um arco muito interessante, né? Com todos os problemas familiares que ela tem, e depois aí obviamente começa a viajar no tempo, e enfim, morre, né? E é ela que descobre, né, esse lance, né? Eu acho que isso também foi uma outra falha da série. Eu acho que essa descoberta da Cláudia de como os mundos funcionam, isso poderia ter sido um pouco melhor explicado ao longo dos últimos capítulos, assim. Né? Até vi um podcast aí, um série Maníacos, que eu já citei, o Michel, que é um cara excelente, eu gosto muito dele, e ele fez um podcast não foi um podcast, foi um vídeo lá no canal dele com outras, né, youtubers. E aí, acho que não sei qual deles fala, né, que enfim, né, em relação a né, esse, como isso poderia ter sido um pouco melhor, né, trabalhado. E eu concordo plenamente. Eu acho que inclusive o Michel fala que poderia ter mais episódios na temporada. E eu discordo. Acho que dá para você fazer em 8 episódios. Dá para você fazer, sei lá, em 5 episódios. Dá para você fazer em 2 episódios. Você pode fazer uma temporada em qualquer tamanho, desde que a história ali ela preencha tudo que ela precisa, né? Ela seja contada na sua inteireza, né? Independentemente do número de capítulos, né? Eu acho que você ter esse entendimento de como os mundos funcionam
é fundamental, porque senão você não consegue entender tudo que acontece ao longo da série. Você não consegue entender por que, que o Jonas é um maluco obcecado, a ponto de matar a própria mãe, a ponto de fazer um bando de atrocidades. A própria Marta mesmo, né? Então, assim, lá na Terra 2. Então, para você entender esses conceitos, assim, né? Você precisa, né, de tempo de uma boa explicação ali que a gente consiga entender, né? Eu diria que uma última crítica que eu posso fazer à série é isso, que às vezes eu acho que a série ela é muito dependente dos, né, certos conceitos que eu acho que são jogados assim, ah, tá, é isso. E aí isso não é muito bem explicado. Eu acho que ela se baseia muito no fandom, confiança no fandom, né? Confiança nos fãs, chegar, ó, pá, eu vou pesquisar isso, entendeu? E não, a série precisa se bastar ali como conteúdo. Se eu chegar aí, por exemplo, eu sou geólogo, sou doutor em geologia. Se eu chegar e falar que, porra, o Kimberlito que tem dentro da caverna possibilitou a viagem no tempo, sei lá, através dele gerou aquela pokebola lá que eles usam lá. A Carol Moreira usa esse termo para se adotar. Eu achei muito bom. Usa a Pokébola lá para viajar no tempo. Eu preciso, né? Eu não posso chegar e só lançar isso. Eu preciso entender, né? Ao longo do episódio, ao longo dos episódios, eu preciso explicar por que disso, por que o Kimberlito, quais são as propriedades químicas do Kimberlito, por que o Kimberlito é importante, etc, etc, etc. Eu preciso fazer isso num artigo científico, né? Eu não posso chegar e jogar uma informação. Isso tudo precisa ser bem explicado, porque, né, nem todo mundo tem acesso às informações que são lançadas. Então é isso. Mas um balanço geral que eu faço, né, para a gente encerrar o vídeo, um balanço geral que eu faço sobre Dark é que a série, ao contrário de Lost, né, eu acho uma série muito boa, acho uma série muito equilibrada, acho que ela consegue equilibrar bem, acho que essa coisa, né, que às vezes, né, coisa meio nerd, que às vezes acho que é um pouco excessiva, que acaba prejudicando a própria história, né, de lançar conhecimentos, mas ao mesmo tempo lançar uma trama interessante, que tem bons personagens, que é bem produzida, que tem ótimos ângulos de câmera, que tem uma fotografia excepcional, que tem toda a trilha sonora de Dark espetacular. Assim, é muito, né, outra coisa que eu recomendo, inclusive, eu lembro que quando acabou Dark, acaba com aquela música lá do amor e tal. Se eu não me engano, acho que ela acaba o primeiro e o segundo episódio. É Nena o nome da cantora que canta. Eu lembrei eu não lembro do nome do título, mas eu lembro que é Nena que canta. É a música de 86, inclusive, né? Enfim, que é um dos anos lá dos círculos, né? E aí, eu lembro que ficou muito marcado para mim. Eu lembro que eu ficava ouvindo direto essa música. E acho que esse é um grande mérito de Dark, né? E entender onde se passa, entender que é uma série alemã, obviamente usando elementos muito americanizados. Dark tem um padrão muito americanizado de se contar uma história, com cliffhangers, enfim, com os easter eggs, com muita coisa que eu já falei, mas que mantém muito da essência cultural da Alemanha. Isso também acho que é um outro grande mérito da série. Aquilo que eu falei da floresta, a floresta ser um personagem, aquilo que eu falo de Winden, né? Da própria relação com a usina nuclear, né? Embora a segurança da usina nuclear de Winden é uma das coisas mais ridículas que tem. Assim, é inacreditável. Qualquer um entra naquela porcaria daquela usina. É muito fácil, assim, como é que pode, né? Porra, enfim. Culpa da Cláudia Tiedemann. Coitada da Cláudia. Mas, enfim, então ela incorpora muito bem esses elementos ali da Alemanha, da história da Alemanha. Então a gente sente que está ali, né, vivendo a história ali na Alemanha, e é uma história sobre viagem no tempo, sobre aquela comunidade, em especial aquele grupo de pessoas. Então, para mim é uma grande série. E
parabéns, né? Enfim, não acho que os produtores executivos se importem, mas eu acho que eles estão de parabéns aí com o conteúdo gerado pela série. Beleza, então é isso, gente. Me digam o que vocês acharam de Dark. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Acharam que é muito chata? Acharam que é muito cansativa? O que que... Me diga o que você mais gostou e me diga o que você menos gostou na série, tá bom? É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem aquele curtir, comentem, espalhe a palavra nos seus grupinhos de qualquer coisa de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, bababá, compartilhem. É muito importante para ajudar o canal a crescer, tá bom? Para o YouTube ver que esse conteúdo é um conteúdo relevante e alcançar mais pessoas e a gente, né, poder fornecer também para vocês conteúdos de mais qualidade no futuro, tá bom? É isso, minha gente. Beijos e abraços para todos.